Olá, eu sou o Vinícius e vou apresentar para vocês o meu projeto dentro do Instituto Mamirauá. A minha pesquisa ela visa identificar os diferentes olhares que os atores sociais e as instituições possuem sobre o tema conflitos socioambientais e como eles ocorrem dentro de áreas protegidas. Bom, o projeto ele ocorre dentro das reservas de desenvolvimento sustentável Amanã e Mamirauá, que possuem um grande contingente populacional que mora dentro ou utiliza as reservas. A reserva Mamirauá ela possui 11.304 pessoas utilizando ou vivendo nela em 211 comunidades. E a reserva Manã possui uma população de 5.458 pessoas em 133 comunidades. Bom, para além desse contexto das comunidades tradicionais ribeirinhas, existem também as comunidades indígenas, que vivem em terras indígenas, sobrepostas ou circunscritas às reservas, mas também vivem em comunidades autodeclaradas indígenas dentro das reservas. Atualmente existem 32 comunidades que se declaram indígenas dentro das reservas, sendo 22 na reserva Mamirauá e 10 na reserva Manã. Isso é um contingente populacional de 1.724 pessoas e 17 comunidades possuem registros na FUNAI para a demarcação de suas terras sobrepostas à reserva. Essa questão ela vai implicar dentro das práticas de gestão. Esse processo de reconhecimento territorial vai trazer com ele mudanças na configuração da gestão dos recursos naturais. E isso vai impactar dentro de diversos projetos para a conservação da biodiversidade, inclusive nos projetos de manejo sustentável do pirarucu. Atualmente, o Instituto assessora 13 acordos implementados e um em fase de implementação. E então, entender como que isso impacta dentro das práticas de gestão, dentro dos recursos naturais, é fundamental para a gente saber quais os próximos caminhos e quais as necessidades desses projetos de conservação da biodiversidade e das próprias comunidades, né? Mas então, o que é conflito? Bom, conflitos são configurações sociopolíticas expressas em um conjunto de relações entre atores, normativas, ambientes e instituições. São forças opostas que compreendem de forma diferente os fenômenos e de como esses fenômenos devem ser trabalhados, manejados ou abordados. A gente aqui nessa pesquisa não entende o conflito nem como positivo ou negativo. Ele faz parte da dinâmica da sociedade. É a partir dos conflitos, como conflito um ponto central, que se vai ter novas soluções, novas ideias e novas estratégias para sobrevivência, para estabelecer o uso e a gestão dos seus recursos e dos seus territórios. Os conflitos eles são disputas situacionais em contextos particulares para a regulação do uso, do acesso e dos ambientes, né? Ou seja, de como esse território deve ser regulado, utilizado e pensado. E dentro do contexto das áreas protegidas, isso envolve terras indígenas e unidades de conservação, especialmente aqui nesse projeto. Os conflitos são inerentes a essas áreas. É claro que existem conflitos violentos e que vão trazer muitos malefícios às comunidades, mas também existem aqueles conflitos que é possível solucionar e trazer benefícios, né, a partir do diálogo e a partir das discussões. Bom, dito que é conflito, cada ator interpreta o conflito de uma maneira. E como que eles interpretam esses conflitos? Como, por exemplo, os atores institucionais, né? Quem faz a gestão das reservas, eles entendem que o conflito ele ocorre a partir da falta de informação. Ou seja, a informação não chega nas comunidades ou quando chega de forma equivocada. Isso gera um desentendimento das regras e de como deve ser o uso desse território. Para alguns moradores,
o conflito ele chega quando se fala em preservar, porque isso exige uma mudança de comportamento. E essa mudança traz com ela o desentendimento de como o território deve ser usado. E aqui é importante frisar, toda mudança traz com ela o conflito, mas também traz com ela soluções, estratégias, novas ideias e novas formas de se pensar a sociedade e os seus recursos. Bom, nós vamos analisar a ideia dos conflitos e esses entendimentos a partir da ecologia política, que propõe uma etnografia dos conflitos, que é o estudo dessas relações entre os atores a partir de uma metodologia processual, ou seja, não compreender o conflito como algo marcado em um determinado ponto histórico. Ele é um processo, ele se desenvolve e ele está sempre acontecendo em diferentes níveis dentro da sociedade. A partir dessa etnografia, a gente identifica e diferencia os atores envolvidos, a gente incorpora essas visões e esses interesses múltiplos, a gente mapeia suas relações, suas parcerias e documenta a história e a dinâmica desse conflito, a partir das suas alianças, rupturas e as negociações. E como que acontece essa identificação e a análise da relação? Bom, a gente analisa a partir de 5 elementos: o institucional, econômico, cognitivo, social, cultural e ecológico. Todos esses elementos se relacionam de alguma forma e vão ter seus impactos na paisagem, na economia dessas comunidades, na manutenção dos modos de vida. Bom, e para isso a gente precisa seguir alguns caminhos e estabelecer alguns objetivos. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar os conflitos associados a disputas por recursos pesqueiros nas reservas, para compreender as configurações sociais e políticas em que esses atores vão estabelecer a dinâmica, as suas interações e como que eles vão reagir aos projetos de conservação. A gente vai usar a técnica do estudo de caso para analisar algumas situações de conflito e a partir disso generalizar para algumas outras áreas ou poder compreender como que essas áreas podem ser pensadas. Vamos descrever e analisar como que esses diferentes atores, em suas escalas territoriais distintas, vão desenvolver e implementar a gestão compartilhada dos recursos pesqueiros. E a partir disso vamos evidenciar as formas como localmente esses usuários, moradores e atores institucionais vão praticar a gestão territorial diante dos conflitos. Bom, o estudo de caso que a gente escolheu aqui é o setor Boa União, que fica na reserva Mamirauá e também na reserva Manã, sendo que as comunidades que utilizam o setor Boa União vivem na reserva Manã e os recursos que eles utilizam, o complexo de lagos do Preguiça, está situado na reserva Mamirauá. Dentro do setor Boa União, existe o complexo de lagos do Preguiça, que vai ser compartilhado pelas comunidades da reserva Manã e também da terra indígena Cuiucuiú. Dentro da reserva Manã temos a aldeia Jubará, que possui um processo de reconhecimento territorial em andamento na FUNAI, e a comunidade Açaituba. E temos algumas comunidades da terra indígena Cuiucuiú. Dentro do setor Boa União, existem mobilizações para a proteção dos lagos desde 1993, ou seja, é um processo anterior à criação das próprias reservas. Isso porque nos anos 70 e 80 existiu uma mobilização da Igreja Católica para que essas comunidades se auxiliassem para proteger esses recursos, pois havia a escassez do pescado, que era super explorado principalmente por barcos vindo de fora do estado do Amazonas e da cidade de Tefé. A comunidade Açaituba e a aldeia Jubará, elas estão tentando implementar um acordo de pesca, o acordo de pesca Tauari-Chapéu.
e existia uma participação das outras comunidades indígenas que estão dentro da terra indígena Cuiú-Cuiú, dentro do processo de implementação desse acordo de pesca, para definir como que os lagos seriam usados, quais categorias de uso dentro de proteção, de uso para subsistência ou para a própria comercialização dos pescados. A partir de 2015, a gente identificou uma redução na participação das comunidades indígenas, na verdade uma extinção realmente da participação delas. Apenas a aldeia São Pedro participa em algumas discussões quando se fala de proteção de lagos. Entre 2001 e 2016, a gente conseguiu identificar pelo menos 5 configurações diferentes na repartição dos lagos e nas categorias definidas para eles, ou seja, quais lagos seriam usados por cada comunidade e como seriam usados. Quando se fala em invasão dos lagos, em vários lugares se fala de invasão por parte de moradores urbanos ou barcos de fora da cidade de Tefé ou fora dos municípios que abrangem as reservas. Mas, dentro do complexo de Lagos do Preguiça, a invasão ocorre por parte dos seus próprios vizinhos, que invadem os lagos um dos outros e pegam o pescado que seria da outra comunidade. E é por isso também que a gente identifica essas diversas repartições e categorias de uso, porque eles ficam negociando e muitas vezes essas negociações mudam ao longo do tempo ou conforme a situação do pescado no ano. Bom, e onde que nós estamos com a nossa pesquisa, né? A gente já fez a caracterização do uso e do histórico de diálogo do setor Boa União, e agora a gente está focando no conflito da comunidade Novo Joacaca com a aldeia Jubará em um outro complexo de lagos, em que essa aldeia indígena não trabalha em conjunto com a comunidade ribeirinha. E eles têm pensamentos diferentes de como o recurso natural e o próprio território deve ser manejado. Então, estamos também fazendo um mapeamento dos atores institucionais a partir de entrevistas. Vamos fazer entrevistas com servidores do Departamento de Mudanças Climáticas e Unidade de Conservação do Estado do Amazonas. Vamos procurar outras instituições, como as secretarias municipais de produção, as colônias de pescadores e o próprio Instituto Mamirauá, para compreender como que esses atores entendem os conflitos e atuam dentro desses conflitos, né? Como que eles interferem na dinâmica dos conflitos. E a própria União dos Indígenas em Tefé, que tem um papel importante dentro da formação e dentro da compreensão geral dos indígenas do uso e das leis que circunscrevem terras indígenas para o Médio Solimões. E o que nós temos até agora, né? O que nós realizamos? Nós realizamos 3 oficinas até o momento de direitos políticos e sociais para as comunidades do setor Boa União. Essas oficinas foram uma demanda das próprias comunidades e a gente teve o apoio da FUNAI para conduzir essas oficinas, e nelas nós discutimos os direitos sociais, os direitos políticos das comunidades ribeirinhas e das comunidades indígenas, e tentamos de alguma forma promover a autonomia dessas comunidades, né? E que elas possam buscar as suas parcerias e que elas possam ter acesso às informações e aos direitos delas, como dizem as leis. Participamos da avaliação dos acordos de pesca, que é um momento importantíssimo para os manejadores e para o próprio Instituto Mamirauá, porque são nessas reuniões que a gente consegue compreender quais estratégias foram feitas, quais foram as principais discussões, os principais problemas que os manejadores enfrentaram durante aquele ano e como eles conseguiram resolver ou não seus conflitos e suas pendências. Participamos também de atividades comunitárias na aldeia Jubará, né, desde a limpeza da comunidade
até reuniões internas para discutir questões de energia, questões como resíduos sólidos. Participamos também da visita do distrito sanitário para vacinação e exames dentro da aldeia, para tentar compreender como que é a organização comunitária dessa comunidade, como que eles se organizam frente aos diversos problemas, às diversas instituições e aos diversos projetos que atuam ali na região. Bom, a partir dessas atividades e da caracterização do setor Boa União, nós publicamos o artigo Conflitos Socioambientais em Áreas Protegidas, na revista Interteses, que saiu agora em julho de 2020. Então nós já temos alguns primeiros resultados e estamos buscando novos resultados para tentar fechar esse ciclo de pesquisa. Muito obrigado.